Pessoal, olha, a gente viu o cálculo em percentual, a gente viu o cálculo em ppm, a gente viu o cálculo em ppb, a gente viu os cálculos de concentração e densidade, né? E só ficou faltando esse aqui, que é a concentração em mol por litro, né? Esse cálculo, turma, é comparativo também, da mesma forma que o percentual, da mesma forma que o ppm, da mesma forma que o ppb, tá? Nesse caso, qual vai ser a nossa base de cálculo? O mol, tá? A nossa base de cálculo é o mol. Então, quando fala concentração em mol por litro, a gente está se baseando no mol. E aí, turma, o mol é o quê, né? Então, olha, 23 gramas é a massa atômica do sódio que eu passei para gramas, né? A 23 a massa atômica, passei para gramas, 23 gramas, então é o mol do sódio. Então, turma, quando eu falo que eu tenho 1 mol por litro de sódio, é porque eu tenho, qual que é a concentração? 23 gramas por litro. Turma, é só isso. A concentração em mol por litro, basta eu pegar o mol, que o exercício sempre dá, né? Ele dá a massa atômica, você passa essa massa atômica para gramas, e aí se torna um mol. E a gente expressa sempre por litro, é por 1 litro. Então, se eu falo, quanto que é a concentração, 1 mol por litro de sódio, né? Você fala, é 23, são 23 gramas por litro, tá? Porque é o mol do sódio por litro. Então, veja, essa concentração em mol por litro, a gente chama de concentração molar. Por que concentração molar? Porque ela é baseada no mol, tá? É a mesma coisa que eu falar, concentração em percentual. Ela é baseada em 100%. A concentração em ppm é baseado no milhão, que é 10 a sexta, ppb no bilhão, que é 10 a nona. E a concentração molar é baseada no mol, tá? E aí eu expresso mol por litro. É sempre por litro, tá? E aí, turma, eu coloco, então, concentração molar, a unidade é mol por litro. Os cálculos são idênticos aos que nós fizemos, tá? Não há diferença praticamente nenhuma desses exercícios que a gente fez. A única diferença é que é um nome, a gente chama de concentração molar, e a unidade é mol por litro. Vamos supor que eu falo para vocês o seguinte, ó. E o símbolo da concentração molar é esse Mzinho aí, uma letra bonita, né? Parece letra de professora de português, né? Aquela letra assim, bem bonita. Então, esse Mzinho que vocês têm aí na apostila é o símbolo da concentração molar, tá? Veja, como é que a gente calcula a concentração molar? Então, é praticamente idêntico ao que a gente fez até agora. Vamos supor que eu falo o seguinte para vocês, ó, eu tenho 50 gramas de sódio. Qual que é a concentração, né, em mol por litro? Né? Se eu tiver 50 gramas de sódio, qual que vai ser a concentração dele molar? Eu faço o seguinte, a minha concentração molar, né, eu lembro que 1 molar, ou 1 mol, é 23 gramas por litro. Então, o sódio, a massa atômica dele é 23, o mol são 23 gramas, 23 gramas está para 1 litro. 50 gramas em 1 litro vai estar para X de concentração molar. E vai ser 2,2 mol por litro. É só isso, tá, gente? Eu relaciono o mol em gramas para 1 litro. A massa vai estar para X. E aí, turma, eu calculo a concentração molar, tá? Então, vimos a concentração em percentual, concentração em ppm, concentração em ppb e a concentração em mol por litro, tá? Aí, na apostila de vocês, ela dá uma outra maneira da gente calcular, tá? A maneira mais fácil é a gente fazer por regra de 3. Lembra, a gente fez cálculo de concentração, de densidade, praticamente tudo a gente faz por regra de 3. E a concentração em mol por litro também dá para fazer por regra de 3, né? Como eu fiz aqui agora, né? Então, 1 molar, 23 gramas, que é o mol para 1 litro, né? Então, 50 gramas, que é a massa que eu quero achar. A concentração molar, beleza, regra de 3. Mas se eu quiser, eu posso usar essa fórmula que a apostila dá, tá?
A fórmula, turma, eu não gosto muito dessa fórmula porque o aluno precisa decorar a fórmula, ele não usa o raciocínio, né? Então, a formulinha da concentração molar é massa sobre mol vezes volume, tá? Massa sobre mol vezes volume. Essa é a fórmula. Aí você fala assim, ué, mas não dá para fazer por regra de 3? Dá, gente, é muito mais fácil, tá? Então, ó, a concentração molar, usando o exemplo que eu dei, eu tenho 50 gramas de sódio, 50 gramas de sódio. Eu quero saber qual que é a concentração molar de 50 gramas de sódio em 1 litro. 50 gramas, o mol do sódio é 23, o volume é 1 litro, tá? Quanto que dá? 2,2. A mesma coisa que a regra de 3, tá? Então, você fazer por regrinha de 3 ou você fazer pela fórmula é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Tudo bem, turma? Então, olha, esses cálculos todos, né, eles vão cair na provinha de amanhã. São tudo regrinhas de 3, tá? É uma parte bem simples de cálculo, não requer grandes cálculos ou grandes conhecimentos, né? Basta você relacionar e fazer as regrinhas de 3.